E aí, tudo bem com você? Eu acabei de receber um vídeo aqui do Flávio Roscoe, que é o presidente da FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, e esse vídeo fala do tal adiamento da entrada dos fatores psicossociais no PGR pela NR1 em 26 de maio. Bom, possivelmente você a essa altura também já recebeu esse vídeo, então eu não vou chover no molhado não, eu vou falar para vocês aqui qual é a interpretação que a gente faz disso e vou deixar também duas reflexões e por isso eu te peço para não sair desse vídeo. Se você está notando um certo ar de desânimo na minha voz, não é desânimo, é cansaço. Eu estou gravando esse vídeo quase às 11 horas da noite e falando um pouco mais baixo para não acordar meus filhos e minha esposa. Então você vai entender que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, sim, existia uma expectativa em falarmos de adiamento. Na verdade, existia uma expectativa do adiamento dessa entrada dos fatores psicossociais, mesmo depois do governo ter dado 9 meses. E aí ficam algumas perguntas para a gente. A primeira pergunta é: adiou então? Está adiado? Já existe aí uma lei? E a resposta para isso é: não, não adiou, pelo menos ainda. O que acontece é que as federações das indústrias dos estados elas estão conversando com o Ministério do Trabalho, a CNI está conversando com o Ministério do Trabalho, existem algumas rodadas de reunião discutindo os procedimentos, discutindo os processos. E o que o Flávio trouxe no vídeo dele é que existe sim uma expectativa de adiamento para um ano. Sim, então esse é o período. A segunda pergunta seria qual é o tempo de adiamento. Eu já respondi aqui para você. Então teríamos aí um adiamento de um ano e também teríamos a expectativa de termos uma cartilha, um manual, um guia do Ministério do Trabalho em relação aos procedimentos de implantação dos riscos psicossociais. E aí as pessoas perguntam da veracidade dessa notícia ou dessa discussão. E sim, gente, uma pessoa como o Flávio Roscoe não colocaria a cara na internet para falar de algo que não fosse, que realmente não estivesse acontecendo. Então, existe sim uma discussão da CNI, das federações de cada estado, com o Ministério do Trabalho por conta de todo o processo de implantação dos riscos psicossociais. E se você perguntar a minha opinião, o que eu estou achando disso, eu não estou feliz e não estou triste com isso. Na verdade, a minha sensação é mais de preocupação. A minha sensação é de preocupação porque eu observei nesses últimos períodos aí, nas últimas semanas, nos últimos meses, uma certa reação tardia das empresas. O que acontece é que eu via muito empresário ou muito prestador de serviço que vai lidar com a prestação dos serviços relacionados a fatores psicossociais, dizendo que iam esperar o carnaval passar, e alguns já estavam esperando até a própria Páscoa passar, né? Então, o que acontece é que eu estava um pouco preocupado com essa reação mais tardia das empresas, porque de fato, a essa altura, talvez realmente já não fosse mesmo dar tempo das empresas terem algum tipo de reação, algum tipo de ação. E falar de adiamento não me causa estranheza, porque a gente passou aqui juntos por duas grandes revoluções da saúde e segurança do trabalho. A primeira foi o E-Social, e todo mundo sabe disso daí. O E-Social passou por vários e vários adiamentos. Em outubro de 21 entra o primeiro grupo no E-Social, já com uma parcela de eventos bem reduzido, que é o que a gente tem até hoje, o evento S2210, o evento S2220 e o evento S2240, e recentemente agora um aí que fica aí no limbo, que é o evento toxicológico, S2221. Mas a grande questão é que a gente passou por vários adiamentos. E quando a gente falou de E-Social, o grande problema de adiamento no começo era falar que as empresas não estavam preparadas, e no segundo momento descobriu-se, na verdade, que o governo não estava pronto. Né? A própria Receita Federal não estava com o sistema de recepção dos dados, né? Não estava pronto ainda. Ela tinha problemas. Então, o motivo de adiamento para o E-Social foi mais técnico, né, na área da tecnologia propriamente dito do que outra coisa. Quando veio o PGR, que foi a segunda grande revolução, ele teve um adiamento. Esse adiamento foi no meio de 2020 por conta de uma crise sanitária mundial que você sabe qual é. Então, a pergunta é: qual é o motivo que a gente teria agora para acreditar que a gente vai ter outros adiamentos? Se realmente esse adiamento que o Flávio trouxe, ele passar, eu acredito que não seja nenhum, não tenha nenhum além dele. Vai ser realmente só esse. Não sei se vai ser realmente um ano, deve sair uma divulgação oficial falando desse adiamento e por quanto tempo ele vai ser adiado. Mas como eu disse para vocês, eu tenho algumas preocupações e elas me geram algumas reflexões. E essas reflexões são muito importantes, eu queria que você não saísse desse vídeo agora, tá bom?
Então, se você já ficou até aqui comigo, só de saber que eu estou gravando aqui aí nesse horário, falando um pouco mais baixo para não acordar a família, e ainda com uma crise de tosse que eu estou tentando controlar aqui, eu vou pedir o seu like e também a sua inscrição, que vai ajudar muito o nosso canal. E a primeira reflexão que eu tenho para você é o seguinte: da mesma forma como a gente teve o E-Social e o PGR, eu acredito que vai acontecer também agora com o psicossocial. Depois que as pessoas receberem a notícia do adiamento oficial, empresários e prestadores de serviço vão descansar. Eles vão pensar assim, vai ficar mais para frente. Isso aconteceu no E-Social, isso aconteceu no PGR. Pessoas que já estavam preocupadas se anteciparam e as coisas estavam prontas. Algumas deixaram para mais perto e no frigir dos ovos acabaram até conseguindo fazer os envios ou emitir o seu PGR. E também tiveram aqueles que deixaram para a última hora e não conseguiram e já entregaram ou um evento atrasado para o social ou a emissão do seu PGR foi bem depois do que janeiro de 2022. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer com o psicossocial. A partir da hora que as pessoas descobrirem que vai ter um adiamento, se realmente tivesse adiamento, o que vai acontecer é que vão esperar, e aí, se for de um ano, por exemplo, e aí se por acaso for um adiamento de um ano e for para maio de 2026, as pessoas vão esperar passar o carnaval de 2026 para depois se preocupar com isso. E quando chegar nesse momento, tá todo mundo atrasado de novo. Então essa é uma reflexão que você precisa pensar. A segunda reflexão, e essa é muito séria, e eu preciso que você preste atenção porque ela também é um pouco técnica. No mínimo, e eu digo no mínimo, desde 2023, a gente tem os fatores psicossociais já permeando a nossa vida. Primeiramente, porque a NR5 passou a vigorar com a questão de controle aí de assédio, de prevenção do assédio moral e sexual. Em novembro de 2023, a gente teve a atualização da portaria número 5 do Ministério da Saúde. Essa portaria é a portaria que traz a lista das doenças relacionadas ao trabalho, com o seu CID e tudo certinho. Em 2023, a portaria 1999 atualizou essa lista e trouxe a parte 5, onde incluiu fatores psicossociais e as doenças mentais relacionadas ao trabalho. Então, desde 2023, o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho já têm uma vinculação de apontamento de doenças com os respectivos CIDs e o INSS já consegue aí emitir os benefícios de doenças mentais relacionadas ao trabalho, ou seja, já sai desde 2023 aquele B91 relacionado a um CID-F, por exemplo. Além de termos já os afastamentos que geram aí absenteísmo, perda de produtividade, desde novembro de 2023 a gente já tem aí o INSS podendo emitir aí os benefícios B91 de doenças mentais, de afastamentos, por exemplo, de CID-F. E aí, com isso, o INSS, por exemplo, já pode entrar com ação regressiva para empresas que têm um índice altíssimo aí de afastamento. Na verdade, pelas últimas publicações da própria Previdência Social, não precisa que sejam índices altíssimos, né? Na verdade, ela pode entrar com ação regressiva a qualquer momento. Então já existe aí esse tipo de vinculação. E além das ações regressivas, já que o INSS pode emitir aí os afastamentos B91, por exemplo, para CID-F ou quaisquer outros CIDs relativos a transtornos mentais, a doenças mentais relacionadas ao trabalho, que constam lá naquela portaria 1999, que foi inclusive atualizado pela portaria 5674 em 2024, a gente tem então agora também a possibilidade, ou na verdade, a vinculação direta no FAP. Então, o fator acidentário de prevenção, que é aquele fator que vai incidir a alíquota de tributação em cima da folha salarial de 26 competências, que são 2 anos mais 2/13 em competências, no caso, você vai ter os benefícios B91, que são originados aí de transtornos e doenças mentais, impactando o FAP da empresa, ou seja, o custo, a despesa, a perda que as empresas têm com transtornos mentais e fatores psicossociais já existe desde 2023 e nós estamos em 2025 já. E aí, por que essa informação e essa reflexão é importante para você? Porque o gerenciamento do fator psicossocial dentro do PGR, que é a proposta da NR1, que a gente vai ter a partir de 26 de maio ou da data da prorrogação, é o momento certo, é a forma correta que o empresário tem, que o empregador tem, que os gestores têm, de encontrar aí os fatores psicossociais que estão adoecendo os seus trabalhadores e estão gerando todo esse transtorno que já acontece hoje. Então, na verdade, o que deveria ter sido adiado em 2023 não foi. E agora que você tem a chance de fazer a gestão disso e evitar que isso aconteça na sua empresa, você está torcendo para que seja adiado. Eu tô falando você, eu tô falando assim, uma grande massa está torcendo para que seja adiado.
Só que para mim não faz muito sentido. E não é porque eu estou fazendo lobby para que você faça aí o PGR com fator psicossocial ou que eu queira que você compre meu curso de psicossocial. Eu nem estou fazendo propaganda disso aqui hoje. Eu estou falando que, para mim, a grande questão é: você já tem a consequência. E a forma de você reduzir a consequência, que era gerenciando o risco, vai ser adiado. Então você vai ficar aí um ano às cegas. Dito isso, se você perguntar para mim então se vai ter um adiamento, até ontem eu tinha minhas dúvidas. Hoje eu já vejo como grandes chances de realmente termos um adiamento. A forma ainda vai ser divulgada. Formas e datas e oficialização disso tudo vai ser divulgado. Mas eu preciso deixar para você a minha consideração a respeito disso. E a minha consideração é: talvez você está ganhando um presente. Esse presente você vai ter um ano para você poder encontrar o problema e talvez tratar os problemas da sua empresa antes de ter que oficializar isso no PGR, talvez em 2026, né? E eu digo talvez porque a gente não sabe se vai ser realmente adiado e se for adiado, quando vai ser. Para quando vai ser. Mas eu vou dizer para você, você tem a chance então agora de, com calma, poder fazer aí o levantamento dos fatores psicossociais. Possivelmente o Ministério do Trabalho vai soltar aí um guia, um manual, para te dar um pouco mais de know-how, mas você vai ganhar um presente que é um adiamento. Esse adiamento ele vai te dar a chance de você poder fazer isso com calma, mas não é para você esperar para ano que vem você voltar e tentar fazer alguma coisa. É para agora. É para agora você já fazer o levantamento, encontrar os fatores, gerenciar, sem ter que colocá-lo no PGR, que é um documento oficial e fiscalizável. Então a minha recomendação para você é: não deixe a poeira baixar. Você pode agora até respirar um pouco mais aliviado, só que você precisa fazer o levantamento, encontrar quais são os fatores psicossociais que estão adoecendo pessoas na sua organização ou no seu cliente, se você é prestador de serviço, e ajudar o teu cliente a gerenciar o fator para que isso evite adoecimento, para que isso evite afastamento e todo o transtorno, tanto de produção quanto financeiro, que o seu cliente venha a ter. E falando como prevencionista, já que a gente está no mês de abril, que é o mês do Abril Verde, o mês de conscientização com relação à prevenção de acidentes do trabalho e também doenças do trabalho, eu não posso deixar de falar das vítimas, né? Não vou nem falar das vítimas, mas das pessoas, dos indivíduos. Cada pessoa não é só um dado, não é só um número de matrícula ou um CPF. Ela é uma pessoa. Então a gente tem que cuidar da saúde mental das pessoas. E a gente tem a chance de fazer isso, tá bom? Então o recado de hoje era esse. Esse vídeo vai ser em muita edição e eu espero que tenha contribuído aí com você. Aqui na tela tem outros vídeos que vão contribuir com esse conhecimento que você acabou de adquirir aqui. Espero ver você no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.